Esse vídeo é um oferecimento de Spot. Desapareça quando quiser, seja encontrado quando precisar. Olá! Hoje eu vou falar sobre as pilhas e baterias, sobre a duração das pilhas e baterias no Spot Gen 3 e no Spot X. É uma pergunta que a gente recebe sempre aqui no canal. Basicamente a pergunta é de, que tipo de pilhas eu devo usar nesse dispositivo, no Gen 3, e quanto tempo dura? Ou seja, qual a minha autonomia do Spot Gen 3 e do Spot X? Bom, vamos começar a falar primeiro do Spot Gen 3. Basicamente ele é alimentado por 3 pilhas AAA, AAA. E essas pilhas devem ser de lítio ou de hidreto metálico. Bom, qual é a grande questão? É níquel hidreto metálico, na verdade. Bom, qual é a grande questão? Pilhas alcalinas não são recomendadas de forma alguma. Inicialmente o equipamento vai funcionar, mas ao longo da utilização ele começa a entrar em curto. Então nunca utilize pilha alcalina nesse tipo de equipamento. Eu uso pilhas de lítio e tem também a possibilidade das pilhas recarregáveis, o que é sempre interessante porque basicamente a gente ajuda na preservação do meio ambiente, uma vez que a gente pode fazer com que essas pilhas sejam frequentemente recarregadas. Bom, mas a questão aqui é importante também de se entender que essas pilhas elas vão durar, de uma forma geral, por 1.250 pontos de envio, ou seja, se você fizer check-in aqui ou se você colocar no ponto de rastreio, ele vai ter uma duração em média de 1.250. Isso é muito importante que a gente saiba, mas por outro lado a gente não pode contar com simplesmente ficar fazendo uma conta que a gente nunca vai conseguir realmente fazer de quantos envios a gente já fez, quantos pontos a gente já mandou para o satélite, mas também existe a questão de que em ambientes mais frios a gente tem uma drenagem mais rápida da bateria, ou seja, elas vão ter uma duração menor. Por isso que eu sempre vou indicar que você leve em qualquer situação pilhas extras, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer e a necessidade de uso. Bom, além das pilhas, outro ponto importante é que a gente pode também utilizar uma fonte externa de bateria de 5 volts para alimentar. Basicamente a ideia é, por exemplo, quando você faz uma viagem de carro ou algum tipo de viagem off-road, você conseguir manter o Spot Gen 3 alimentado. É bem comum nessas expedições que as pessoas utilizem esse tipo de equipamento fixo em um suporte na frente do carro, bem ali próximo ao para-brisas, ou seja, ao vidro do carro, e aí conectado a um cabo micro USB que vai estar ligado ali no painel do carro e sendo alimentado o tempo inteiro. Nesse caso você não vai estar utilizando as pilhas, mas essa alimentação externa. Bom, é importante lembrar que quando você utiliza essa fonte externa, ou seja, utiliza um cabo, você abre essa tampinha aqui de trás, que é o que não permite a entrada de água por esse ponto. Então isso quer dizer que o seu equipamento passa a não ser impermeável nesse momento. Só que a gente está falando de uma utilização dentro do carro, então não é um problema no meu ponto de vista. Bom, além do Spot Gen 3, a gente tem o Spot X. Uma diferença aqui no caso dos dois é que esse a gente tem pilhas removíveis, substituíveis, esse aqui a gente tem uma bateria também de lítio recarregável interna. A vantagem dela é que você não tem que trocar a bateria, simplesmente vai plugar aqui embaixo numa entrada micro USB e recarregar a bateria. Essa bateria dura 240 horas ou 10 dias, isso quando a gente está marcando aqui no mapa ou mandando a nossa posição a cada 10 minutos. É claro que quanto mais você utilizar e quanto mais você mandar mensagens a mais, menos tempo a gente vai ter de bateria. Isso não existe uma estatística especificando quanto tempo a gente tem a mais ou a menos de bateria com a utilização de mensagens extras. Por isso que é sempre muito importante a gente levar um power bank para uma expedição para eventualmente recarregar o Spot X. Bom, outro ponto importante é que eu falei que 240 horas, isso equivale a mais ou menos 10 dias com esse intervalo de 10 minutos. Mas a questão é que se eu diminuo esse intervalo, eu vou ter um trabalho maior do equipamento, consequentemente um consumo maior do equipamento em termos de energia. E aí a autonomia vai diminuir também. Por outro lado, se a gente vai ter um espaçamento muito maior de pontos enviados, você vai ter um trabalho e um consumo menor de energia também do equipamento. Mas em linhas gerais, que é o que a maior parte das pessoas utiliza, 10 minutos, ele vai durar aí os seus 10 dias, 240 horas, obviamente partindo do princípio em que a gente não está num ambiente muito frio e que a bateria eventualmente vai ser drenada em função do frio.
ok? Bom, então é isso sobre as baterias e pilhas do Spot X e do Spot Gen 3. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Um abraço e até amanhã!